Olá, me chamo Osias, sou aluno da Uninasal, estou cursando o 9º período e este vídeo ele tem o intuito de nós estarmos apresentando um trabalho de controle e acionamento de máquinas elétricas, onde nós iremos aqui falar um pouco sobre máquinas elétricas e poderíamos citar aqui, motores elétricos e, por que não, tipo de motores elétricos. Os motores elétricos, eles são máquinas elétricas que são, de alguma forma, estão no nosso dia a dia. E com isso nós sabemos que existem infinidades de aplicações para motores elétricos. Eles podem ser usados em furadeiras, tornos, esteiras rolantes, máquinas de cortar cabelo, micro-ondas, geladeiras, computadores, impressoras, drones, robôs, aspiradores de pó, elevadores e etc. Como bem sabemos, a importância e enorme variedade de motores elétricos que estão disponíveis, nós vamos aqui estar falando de alguns principais tipos de motores elétricos. Vamos estar abordando aqui os motores de corrente contínua, os motores de corrente alternada, as suas principais características, certo? E principalmente apresentarmos os principais tipos de motores, como por exemplo o motor da Highlander, o motor de passo, o servomotor, o motor brushless, entre outros. Com isso podemos entender que os motores elétricos eles são máquinas elétricas que possuem como característica transformar a energia elétrica em energia mecânica. Podemos dizer que esta é uma definição inicial. E com isso nós sabemos que temos muitos tipos de motores elétricos e podemos separá-los basicamente em 3 grandes grupos, que são os motores de corrente contínua, motores de corrente alternada e os motores universais. E para que cada um desses existem outras separações de motores, como os motores de corrente alternada, que podem ser motores síncronos ou motores assíncronos. E nós vamos estar mais adiante definindo o que cada um desses, o que quer dizer cada tipologia dessa. Quando falamos de motores de corrente alternada, que é um dos tipos que nós vamos falar, nós podemos imaginar vários tipos de motores, como em tornos, fresas, esteiras rolantes, escadas rolantes, elevadores, portões elétricos, ventiladores, aspiradores de pó, e existem muitas outras aplicações, sendo eles utilizados de maneira monofásica ou trifásica. Cada um deles com suas características e aplicações distintas, como nós vamos estar analisando a seguir. Dando continuidade, os motores monofásicos, eles são aqueles motores que são alimentados por apenas um condutor de fase, e onde geralmente não encontramos uma rede trifásica disponível na instalação. Mas com isso queremos dividir em 2 categorias, onde a maioria dos motores trifásicos eles são utilizados em indústrias, e os motores monofásicos eles são sempre utilizados para fins domésticos, comerciais, e em poucas situações eles são usados na indústria. Normalmente esses motores monofásicos eles são utilizados em aplicações que exigem menores potências, que geralmente podemos dizer que são inferiores a 3 kW ou 3.000 watts de potência. As construções desses motores monofásicos ela é relativamente mais simples, possuem um menor custo e são fáceis de reparar quando são comparados aos motores trifásicos. Por causa dessa e outras vantagens, o motor monofásico possui muitas aplicações, sendo usado em eletrodomésticos, sendo utilizado em até algumas bombas centrífugas, entre outros. Também é importante destacar que os motores monofásicos eles não conseguem dar partida por conta própria. Com isso, como acontece nos motores trifásicos. Os motores monofásicos é necessário um componente auxiliar de partida,
que vai permitir que ele inicie a sua operação. Nós podemos observar que na maioria dos motores monofásicos nós encontramos um capacitor de partida, podendo ele ser permanente ou ele ser um exclusivo de partida, só na partida. Então, como havia falado, na parte dos motores trifásicos, nós podemos observar que ele também é conhecido como motor de indução. Ele é o mais utilizado devido às suas diversas vantagens, como podemos exemplificar o baixo custo em manutenção, a montagem, a fabricação e a simplicidade em relação até aos motores de corrente contínua. O funcionamento do motor de indução ele vai se basear na criação de um campo magnético rotativo ou um campo girante. A tensão alternada ela vai aplicar uma tensão ao estator do motor que vai criar um campo girante e que a partir de então vai produzir um campo magnético rotativo que vai atravessar os condutores do rotor, e este campo magnético girante ele é criado pelo rotor tentando se alinhar com o campo girante do estator, é que produz um movimento de rotação no rotor. Então nós podemos observar que estes tipos de motores eles são facilmente encontrados nas indústrias de maiores portes, em suas mais variadas aplicações. Além de motores monofásicos ou trifásicos, como falamos anteriormente, nós podemos classificar os motores de corrente alternada em síncronos e assíncronos. Com isso, nós podemos entender que a principal diferença entre esses dois tipos é que um motor síncrono ele gira em uma velocidade constante, independente da variação de cargas. Essa velocidade ela é conhecida como velocidade síncrona. E isso ocorre porque a velocidade do campo magnético girante depende da frequência da rede alternada. Com isso, nós podemos dizer que a frequência da rede ela é constante. E os motores síncronos, eles são, na prática, motores de uma única velocidade. Não a força eletromotriz induzida no rotor do motor, porque não existe movimento relativo entre o campo girante e o rotor. Nós podemos dizer que uma das desvantagens do motor síncrono puro é que ele não pode partir de uma posição de repouso. Ele simplesmente é necessário aplicar uma tensão ao estator, pelo fato do motor síncrono não ter partida própria. Ele necessita de algum dispositivo que o faça o rotor girar até atingir a velocidade síncrona. E uma das maneiras mais simples de dar a partida em um motor síncrono é usando um outro motor que pode ser de corrente alternada ou corrente contínua. Este outro motor auxiliar, ele é acoplado ao eixo do motor assíncrono para que ele o arraste até chegar à velocidade síncrona. E como, dando continuidade, falamos agora sobre motor síncrono, vamos estar falando agora sobre motores de corrente alternada assíncronos, onde nós podemos dizer que este motor ele gira em uma velocidade bem menor que a velocidade de rotação do campo girante do estator. Sendo assim, ele não vai estar sincronizado com esse campo girante. Então, daí se recebe o nome de motor assíncrono. Essa diferença entre a velocidade do rotor e a velocidade do campo magnético, ela vai ser chamada de escorregamento do motor. Nós vamos estar dando continuidade e falando um pouco sobre alguns exemplos de motores de corrente alternada. Vamos estar aqui falando sobre um exemplo de um motor de corrente alternada, que é o motor Darlander. Ele é um tipo de motor elétrico trifásico assíncrono, certo? E ele possui duas velocidades distintas e ele pode ser utilizado, ele é utilizado em diversas situações dentro da indústria, certo? E um dos exemplos é nos guindastes, guinchos
transportadoras, máquinas e equipamentos que necessitam de um motor assíncrono. Neste tipo de motor, nós vamos identificar que quanto maior a quantidade de polos, menor é a velocidade. E quanto menor é a quantidade de polos, maior é a sua velocidade. Para darmos continuidade, queremos aqui falar sobre a placa de identificação que geralmente encontramos em motores monofásicos, motores de corrente alternada. Nesta placa de identificação do motor, nós vamos encontrar informações do esquema de ligação, se é em maior ou em menor tensão. Nós vamos encontrar a potência em HP, em CV, em cavalos. Nós vamos encontrar informações sobre o regime, sobre o RPM. Nós vamos encontrar informações sobre sua frequência, fator de serviço, a relação entre a corrente nominal e a corrente de partida. Nós vamos encontrar informações sobre o seu grau de proteção, a tensão, o capacitor que está sendo utilizado, entre outras informações. Da mesma forma que no motor de corrente alternada trifásico, nós vamos encontrar as informações sobre fator de potência, o rendimento. Nós vamos poder encontrar informações pertinentes ao esquema de ligação, se é em 220, se é em 380, 440. Nós vamos encontrar informações pertinentes ao grau de proteção também, que é o IP. Nós vamos encontrar informações dizendo se ela é uma bomba trifásica ou não. A informação sobre o seu rendimento, fator de potência, fator de serviço, a quantidade de RPMs, rotações nominais, rotação por minuto. Nós vamos encontrar informações sobre a sua frequência. Nós vamos encontrar a relação entre corrente nominal e corrente de partida. Ou seja, com essas informações, nós podemos encontrar, nós podemos saber a forma em que nós vamos ligar o nosso motor monofásico, nós vamos saber como identificar cada bobina, se houver algum defeito, se houver entrar em curto. Ou seja, com essas informações, elas são cruciais para dar regimento, para dar continuidade, tanto na parte de identificação do teu motor e a utilidade que ele está tendo, como também na hora de instalar, na hora de dar uma partida, na hora de solucionar qualquer que seja o defeito. Esta placa ela vai conter informações importantíssimas. Vamos falar agora um pouco sobre motores de corrente contínua, o motor CC. Esses motores, eles são motores que possuem ímãs permanentes, ou então eles são motores que têm campo e armadura. Esses tipos de motores, eles são acionados a partir de uma fonte de corrente contínua e possuem diversas aplicações que estão no meu e no teu dia a dia, que nós podemos observar em brinquedos, eletrodomésticos, equipamentos industriais, entre outras aplicações. Nós podemos destacar diversas vantagens para um motor de corrente contínua. E vou estar citando uma delas aqui, que é alterar a sua velocidade, que é relativamente muito simples, apenas variando a sua tensão. Os motores de corrente contínua, eles são classificados de acordo com o modo de conexão do indutor e as bobinas induzidas. Podemos falar, que o motor de corrente contínua, eles têm algumas classificações, onde nós podemos simplesmente dizer que o motor de paralelo, ou como também é conhecido de derivação, ou motor shunt. Ele tem este nome porque o indutor e os enrolamentos induzidos são ligados em paralelos. E a sua velocidade, como nós falamos, ela é facilmente regulável. E este tipo de motor ele é muito utilizado em máquinas, ferramentas, elevadores, esteiras, entre outros.
Nós podemos também citar o motor série. E neste motor nós vamos encontrar os enrolamentos do indutor e da armadura, são ligados em série, e ele vai se destacar por conter um alto torque e rápida aceleração. Como uma das suas principais características, o motor série ele é muito utilizado em aplicações que exigem maior tração, devido ao seu torque rápido e uma aceleração. Eles são utilizados como exemplo em bondes elétricos, em trens elétricos e guinchos elétricos. Outra classificação que nós podemos encontrar é o motor composto, ou como muitos conhecem, o motor misto. Este motor ele vai apresentar as características dos motores série e dos motores em paralelo. E este tipo de motor ele conta com dois enrolamentos de indutor, um em série com enrolamento induzido e o outro em paralelo. O motor composto ele mantém firme a sua velocidade quando está operando com carga. Por isso ele é comumente utilizado em acionamento de máquinas que são submetidas a bruscas variações de cargas. Nós podemos citar tesouras mecânicas e prensas. Nós temos também o motor de excitação independente. E ele recebe este nome porque o seu indutor e a sua armadura são alimentadas por duas fontes de energia independentes e geralmente não são muito utilizados no dia a dia. Dando continuidade, vamos exemplificar os servomotores. Eles também são conhecidos como servos e são muito utilizados em aplicações de robótica. O servomotor ele é basicamente um motor que podemos controlar a sua posição angular através de um sinal PWM, utilizado para posicionar e manter um objeto em uma determinada posição. Também temos o motor brushless ou motor sem escova, que como o próprio nome sugere, ele não necessita de escovas para funcionar, ele utiliza uma ímã, que é permanente incorporado no conjunto do rotor. Ele possui, como nós falamos, sem escova, e ele se torna mais eficiente, requer menos manutenção, gera menos ruído, possui uma maior densidade de potência e faixa de velocidade, se comparado com os motores de comutação por escovas. E citando os motores de passo, que são muito utilizados em impressoras 3D devido à sua precisão, como também o motor universal, CACC, que são motores que podem chegar a rotações de 30.000 RPM e são utilizados de maneira em série. Finalizando